coisa pra dizer e o Carlos vai amar. Bota água pra ferver e o café pra coar. Você que já me entendeu, senta aí pra conversar. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro é Luto. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que está muito em pauta na atualidade, especialmente por causa do destaque que as queimadas no Pantanal estão ganhando nos últimos dias. O episódio de hoje é sobre degradação ambiental e todos os impactos que ela carrega. Para entender melhor esse assunto, a gente tem que entender primeiro o que é degradação. Segundo o dicionário, além da clássica frase é o ato ou efeito de degradar-se, que, assim, convenhamos, né? É um significado bem inútil, a palavra degradação é associada à destruição, ao estrago, à devastação. Então, quando a gente fala sobre degradação ambiental, a gente está se referindo a uma série de processos que prejudicam o equilíbrio do meio ambiente e que se intensificam pela ação antrópica. Já que a gente citou o contexto vivenciado pelo Pantanal, por que não começar falando delas, as queimadas? Aliadas ao desmatamento, as queimadas, quando provocadas pelo homem, podem ser vistas como um reflexo do nosso ego e da nossa ganância. E eu disse quando provocadas pelo homem justamente porque em alguns biomas os incêndios também acontecem de forma espontânea. E nesse caso, como as espécies são adaptadas, o fogo natural pode até ser benéfico para certas vegetações. Agora, quando a causa dos incêndios é a própria ação humana, o alastramento dos focos é intensificado e a perda da biodiversidade é enorme. Mas aí você me pergunta, e o desmatamento? Ixi, ele é parceiro fiel das queimadas. Inicialmente, voltando um pouco na história, ele era bastante relacionado ao processo de urbanização. Mas e agora? As cidades cresceram e parece que o desmatamento cresceu junto, né? Como assim? Tem que ter uma explicação. E é aí que entra o capitalismo. Tanto o desmatamento quanto as queimadas têm como principais causas o consumo de lenha e carvão vegetal, o comércio de madeiras e a mais importante delas, o agronegócio. É através desses dois processos, o desmatamento e as queimadas, que se limpam as pastagens para a criação de gado e de soja. E se você, com isso, já pensou mal daquele seu amigo vegano, vegetariano, é melhor você rever seus pensamentos, viu? Porque a maior parte dessa soja não vai para os nossos pratos, mas é usada como ração para alimentar o gado que você come. Entendeu por que agro é luto? E, além de tudo isso, esse sistema ainda contribui para a intensificação do efeito estufa, porque se tem uma maior liberação dos gases desse fenômeno, como é o caso do metano, né, conhecido popularmente como o pum da vaca, contribui para a desigualdade alimentar no Brasil e para a perda de água, por exemplo, já que o gasto com a produção de carne é muito maior do que a produção de folhas, vegetais, enfim. Então, quando a gente pensa em degradação ambiental, a gente tem que ter em mente também todas as consequências que ela carrega. A desertificação, a degradação das nascentes, o aceleramento dos rios, a perda da biodiversidade, a redução da umidade e dos índices pluviométricos, entre muitos e muitos outros. E só complementando esse último que eu acabei de falar, o tempo seco aqui do Sudeste é influenciado diretamente pelas queimadas da Amazônia, porque todo o processo dos rios voadores sofre um impacto direto dessas ações, né, das queimadas. Mas aí, meu amigo, se você tá se perguntando, tá, mas não era pra ter, tipo, uma lei, sei lá, que protegesse o meio ambiente? E, cara, pior que existe, tem um ministério inteiro só pra isso. Mas o problema é que ele não é bem gerenciado, né? Então se tem uma passada de pano muito grande por parte do governo, de modo que a fiscalização é muito pouco aplicada, dando margem assim para várias práticas que agridem a natureza. E olha, eu sei que a essa altura você já deve estar enjoado da minha voz, mas aguenta mais um pouco que eu prometo que tá acabando. A gente falou muito da degradação associada ao meio rural, mas será que também tem isso aqui nas cidades? E a resposta é tem e tem demais. Com todo esse processo de urbanização e modernização dos grandes centros, a emissão de gases poluentes ficou cada vez mais intensa, sendo produzida por diversos meios, desde as indústrias, por exemplo, até o automóvel que você usava para ir para o trabalho antes dessa pandemia.
E antes, no caso, se você é privilegiado e tem essa opção de ficar em casa agora. Então, tá aí a importância do uso de transportes públicos, bicicletas, enfim. Só para fechar com tudo isso que a gente viu nesse episódio, quais são as ações que a gente tem que tomar para começar a ter uma vida mais sustentável que vai contra essa degradação do meio? A gente tem que repensar os nossos hábitos alimentares e considerar adotar uma dieta vegana, vegetariana. A gente tem que cobrar o nosso governo para que sejam feitas políticas mais efetivas nessa área e praticar pequenas atitudes no nosso dia a dia, como, por exemplo, pegar um ônibus ao invés de pedir um Uber, descartar corretamente os nossos resíduos para que eles não contaminem os mares, os rios e muitas outras ações que vão ajudar aí esse nosso mundão. E só lembrando que tudo que a gente faz com a natureza tem um impacto direto na nossa vida e na vida das gerações futuras, né? Já que tá tudo interligado e a gente depende dela para sobreviver. E é isso, Carlos. Eu espero muito que você tenha gostado e que você tenha entendido a referência da música lá da abertura. Então, meu sonho era falar isso. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui para receber mais podcasts da hora.